Bem-vindos! Como eu tinha prometido, hoje temos aqui um vídeo diferente. Temos aqui 32€ de raspadinhas espanholas e temos aqui 37€ de raspadinhas portuguesas. Quando chegarmos à fortuna eu explico porque é que nas portuguesas temos 37€ em vez de 32. Porquê é que eu decidi fazer este vídeo? Ora, eu aproveitei e como fui dar um passeio à Espanha, resolvi comprar algumas raspadinhas espanholas, até porque já estava com a ideia de fazer este vídeo há algum tempo. E o segundo motivo é porque muita gente nos comentários diz constantemente que a Santa Casa tira prémios, que anda a roubar prémios, que as raspadinhas portuguesas pagam mal e, portanto, vamos fazer este vídeo, vamos ver como é que as raspadinhas espanholas se comparam com as portuguesas. Temos aqui assim um Portugal versus Espanha e vamos ver como é que isto corre. Já agora, antes de começar efetivamente a raspar, eu gostava de saber a vossa opinião, gostava de saber se acham que as raspadinhas que dão mais prémios são as portuguesas ou as espanholas. Vamos ao que interessa. Eu vou fazer uma raspadinha espanhola, uma raspadinha portuguesa, vou assim alternando. Vou começar aqui com as 1001 noites, las 1001 noches. Mas primeiro precisamos fazer aqui uns ajustes. Vejamos, nesta raspadinha, funciona como muitas portuguesas, precisamos de encontrar os símbolos vencedores aqui nos nossos símbolos. Portanto, vamos ver o que é que estamos à procura. Nem sequer sei como é que se pronuncia a primeira, vou dizer Raman, não sei o que é, e um jarron. Não temos nada disso para já. Portanto, neste jogo não temos nada. Já agora, se quiserem saber o que é que está aqui escondido, e no segundo jogo precisamos de encontrar este símbolo, e se o encontrarmos ganhamos o prémio que estiver ao lado desse símbolo ou por baixo desse símbolo. E não temos sorte nesta raspadinha. Mais uma vez, os prémios possíveis estão aqui. Esta raspadinha vai defrontar aqui a nossa aranha da sorte. Já agora reparem que 2€, diferença de tamanhos. Não quer dizer nada, mas no fim vamos perceber algumas coisas sobre isso. Na nossa aranha da sorte, estamos a jogar para alguns prémios interessantes. Já sabemos que a maior probabilidade que temos aqui é tirar um prémio de 5€. Para já não temos nada. Aquela R ali do início pensei que ia ser uma aranha, afinal é um arco-íris. Nada para já, vamos ver os nossos 5€. Nem os 5€. E uma joaninha para me enganar. Uma coisa interessante já agora que esqueci. A aranha da sorte pode ganhar até 20.000€. Las 1001 noches podem ganhar até 120.000€. É uma diferença considerável. O que também tem a ver com a pergunta que eu vos fiz, de que raspadinhas é que pagam mais. E agora vamos ver a 10 vezes espanhola, que custa 2€, e a 20 vezes portuguesa, que custa 2€. Eu acho mais justo comparar a raspadinha com base no preço, não com base no nome do jogo. Acho que não faria sentido comparar esta 10 vezes com a nossa 10 vezes. Já agora, os 150.000€ contra os nossos, que aqui não diz, mas também são 20.000€ o primeiro prémio. Está aqui 20.000€, não vai dar para ver na câmara, acho eu. Portanto, a espanhola pode pagar até 150.000 e a portuguesa pode pagar até 20.000.
Vamos lá ver. Na espanhola funciona exatamente como a portuguesa, os números vencedores e os nossos números. A ver se eu consigo acertar aqui nos prémios primeiro. Até porque é a primeira vez que eu estou a raspar estas raspadinhas, então estou um bocadinho às aranhas, estou um bocadinho à procura. Olha, vemos aqui prémios pequenos, se funcionar como nas portuguesas, é a maior hipótese que temos são os prémios pequenos. Procuramos um 42, um 45 e um 39. Vamos lá ver. Para já nada. Ainda nada. 38 ao lado de 1000 euros. Olha, temos aqui um vezes 5. Portanto, 2 euros vezes 5, esta raspadinha deu-me 10 euros. Agora falta saber se eu vou à Espanha para ir buscar o prémio ou não. Vamos ver a nossa 20 vezes. Já a conhecemos, já sabemos como é que funciona. Temos aqui alguns prémios pequeninos, também prémios bem possíveis. O ideal era aqueles 20 mil euros, mas já sabemos como é que essas coisas funcionam. Temos aqui um 16 e um 30. Olha, o 31 ao lado de 4 euros. Não temos aqui nada para nós. Portanto, para já, as raspadinhas espanholas estão a ganhar. Vamos ver como é que corre daqui para a frente. Vamos agora comparar uma raspadinha espanhola que é Estrelas de la Suerte com o nosso pé de meia. Eu vou ter que ajustar aqui a câmera, acho eu. Não, para já ainda cabe. Nas Estrelas de la Suerte, e eu espero não estar a assassinar o espanhol aqui, precisamos de encontrar 3 símbolos iguais em cada fila. Portanto, se encontrarmos 3 bolotas numa fila são 3 euros, se encontrarmos os arco-íris são 6 euros, por aí fora, até os 180 mil euros. Que contra a nossa pé de meia, o máximo por acaso também são 180 mil euros. Portanto, desta vez temos aqui as coisas em pé de igualdade. Ora, primeira fila, o que é que nós temos? Só interessa se são símbolos iguais. Espera, são só 4 símbolos por fila. Portanto, aqui não temos nada. Segunda fila. Também não temos nada. O 7. O 7 também é um símbolo para ganhar. Pensei que fosse algum multiplicador, alguma coisa parecida. Mas não. Não temos símbolos iguais. Ainda nada. Alto, temos aqui um prémio. 3 escaravelhos dão 10 euros. Portanto, para já, raspadinhas espanholas 20 euros, raspadinhas portuguesas 0. E ainda temos aqui a área de bónus. Se encontrarmos estas estrelinhas, estou um bocado fora da imagem, nem sabia. Temos aqui estas estrelinhas e ganhamos 20 euros se as encontrarmos. Vamos ver aqui na nossa área de bónus. Não, só temos uma pata. Bem, uma área um bocado grande só para um símbolo. Mas pronto, temos aqui mais 10 euros. As raspadinhas espanholas, pelos vistos, estão a tratar-nos bem. Vamos ver na nossa pé de meia. Agora, ajustar aqui para cima. Temos os símbolos, que são o trevo, as notas e uma estrela. Mas o que nós queremos aqui é mesmo encontrar saquinhos, porque isso é que nos paga o prémio ao longo do tempo e
a meu ver, acho que é melhor do que um prémio instantâneo. Cá está, 500 euros por mês. Precisamos de mais 2 iguais. Para já não temos aqui mais nada. E portanto aqui em baixo tem que aparecer 2 saquinhos. E isso não vai acontecer, obviamente. Exatamente. Mais uma raspadinha portuguesa sem nada. Eu estou sempre a defender a Santa Casa e desta vez acho que vou ter que ficar calado. Vamos agora comparar a 20 vezes com a Multibónus. Multibónus prémio máximo já agora são 50.000 euros e na 20 vezes são 500.000 euros. É só uma diferença ridícula das portuguesas para as espanholas. Vamos ver o que é que temos aqui nos números vencedores da 20 vezes. Aliás, vamos tentar procurar os prémios primeiro, a ver se eu acerto no sítio certo. Cá está. Já temos aqui uma hipótese para 500.000 euros. Bem, muitos valores bonitos, mas vamos ver o que é que acontece na realidade. Precisamos do 13, 15, 16 e 29. Olha, ao lado novamente. Ora, 13, 15, 16 e 29 e para já estamos com azar. Ao lado para 10.000 euros. Pronto, nesta raspadinha não tivemos nada, também não podemos ganhar sempre, não é? E agora vamos ver a nossa conhecida Multibónus. O que é que temos por aqui? Eu já nem me lembro como é que se joga esta. Ora, nos bónus precisamos de encontrar duas quantias iguais. Aqui não temos nada. Aqui também não. E aqui também não. Aqui precisamos que os nossos números batam certo com os números da sorte. Vamos ver primeiro os prémios. Eu gosto de ver primeiro os prémios. Precisamos do 13, 27 e 28. Ao lado. Aqui não temos nada, portanto obviamente também não temos o bónus. E agora no bónus extra precisamos dos lingotes aqui ou dos sacos no outro. Apenas um lingote e nenhum saco. Portanto, para já continuam as raspadinhas espanholas a ganhar com muita força. Vamos fazer outra comparação, desta vez com raspadinhas de 10 euros. E eu preciso de ajustar a câmera. Temos agora aqui duas raspadinhas de 10 euros, a espanhola e a portuguesa. A espanhola é 50 vezes, ou aliás, vezes 50. E dá para ganhar até 1 milhão de euros. E na nossa pé de meia, o prémio máximo são 504.000 euros. Que são 3.000 euros por mês durante 14 anos. A espanhola é uma vezes 50, é como a nossa. Funciona da mesma forma com os números, portanto vamos lá procurar o que é que temos por aqui. 50.000
10.000 ali, 50.000 novamente, 10.000 novamente, vamos ver. 1.000.000. As possibilidades estão aqui agora. Tornarem-se realidade, isso é uma história ligeiramente diferente. Vamos ver os nossos números. E lá, 64, um número tão grande. Vamos lá ver. 24, 25, 34, 43 e 64. 35, olha, já estamos ao lado. Para já não temos aqui nada. 26, mais uma vez ao lado. Olha, este podia dar 50.000 euros, era muito bom. Para já não temos aqui nada. 45 também não. Sessenta e um também não. Vinte e dois também não. 13 não. 63 mais um ao lado. E o 42 também ao lado. Mais uma raspadinha em que infelizmente não temos nenhum prémio, mas as raspadinhas espanholas ainda estão a ganhar porque as portuguesas não nos deram absolutamente nada. Vamos ver agora o nosso mega pé de meia, a ver se o nosso mega pé de meia nos vai tratar ligeiramente melhor. Procuramos as moedas, o trevo e o tesouro, mas já sabemos o que interessa é o saquinho, porque o saquinho é que é o nosso pé de meia. Temos aqui moedas para 15 euros. E para já, acho que vai ser só isso. Temos um saquinho. Será que temos aqui outros dois saquinhos? Não. Era muito bom. Vamos ver no nosso mega bónus. Precisamos de quê? Um dos nossos símbolos tem que ser igual ao mega bónus. Ok. Cinco vezes no cofre. Temos algum cofre? Não. 10 vezes na carteira. Também não temos nenhuma carteira. E 20 vezes no duende e também não temos nenhum duende. Exatamente. Portanto, estamos com 15 euros nas raspadinhas portuguesas contra 20 euros nas raspadinhas espanholas. E agora vem a comparação final. E já vos explico o meu raciocínio por trás de ter gasto 15 euros na fortuna em vez de ter gasto 10 euros. É que quando eu fui comprar as raspadinhas portuguesas, a única de 10 euros que estava disponível era a mega pé de meia. E não me fez sentido estar a comprar duas mega pé de meia quando estamos a tentar comparar raspadinhas diferentes. Optei pela fortuna porque os 15 euros é o valor mais parecido com os 10 euros. É uma raspadinha grande e nas raspadinhas portuguesas é a única que tem aqui assim o prémio de 1 milhão de euros. E não fazia sentido pôr aqui duas raspadinhas espanholas com um prémio máximo de 1 milhão de euros. E nas portuguesas nem isso.
Portanto, efetivamente, as raspadinhas portuguesas custaram mais 5 euros do que as espanholas. Vamos ver no fim destas duas como é que ficam as contas. E vamos ver se ganha a Espanha ou se ganha Portugal. Aqui na nossa Rasca Platinum, precisamos de encontrar os sets no primeiro jogo. Precisamos de fazer um 3 em linha no segundo jogo. É um jogo do galo, basicamente. E aqui é encontrar o nosso número nos números vencedores. Vamos em primeiro lugar à procura de sets. Se encontrarmos um, dá um prémio. Se encontrarmos dois, dá o prémio a dobrar. E se encontrarmos três, dá o prémio a triplicar. Esta raspadinha é um bocadinho mais complicada de raspar. Faz lembrar aquela vermelhinha portuguesa, muito irritante, a dos 30 anos. Ok, primeiro jogo. Não encontramos nenhum set. Não temos nenhum prémio. Vamos lá ao segundo jogo. Precisamos de encontrar ou 3 cruzes ou 3 círculos. Estamos a jogar para um prémio de 10 euros. Não é muito, mas vejamos. Ui, 2 círculos. O que é que temos a seguir? Outro círculo. Mais 10 euros que já ganhamos. Cá está o nosso 3 em linha. 3 símbolos na mesma fila, coluna ou diagonal e ganho o prémio. Portanto, 10 euros já entraram. E agora aqui em baixo, um dos meus números tem que coincidir com os números vencedores para ganhar 50, 100 ou 500 euros. Aí temos duas hipóteses por cada valor. Também não sabia essa. Portanto, um 8 ou um 24 dá-nos 50 euros, um 12 ou um 23 dá 100 euros e um 10 ou um 14 dá 500. E o que é que temos por aqui? Temos um 27, temos um 20, infelizmente nada disso nos paga. Número 1 também não. O 25 fica ali ao lado. E o 29. Não tem mais nada, pois não, claro que não. Pronto. Portanto, as espanholas já fecharam as contas com 30 euros ganhos em 32 euros gastos. Eu chamo a isso um dia muito bom nas raspadinhas. Portanto, só perdemos 2 euros nestas raspadinhas todas. As portuguesas estamos com 15 euros. Portanto, a nossa fortuna tem que nos dar pelo menos 15 euros para empatarmos. E apesar de tudo, não é justo, porque nas portuguesas gastamos mais dinheiro. Eu vou começar pelos bónus, a ver se temos já aqui 20 euros diretos. E se tivermos 20 euros diretos, já passamos para a frente. Não. Ok, 50 euros. Também não. 100 euros. Porque é que eu falei do 105 na quarta-feira? E 210, portanto, para já não temos aqui nenhum bónus. Vamos ver no jogo principal o que é que temos. Temos várias hipóteses de ganhar 20 euros. Uma única hipótese de ganhar 1 milhão. Duas hipóteses para 1 milhão. Três hipóteses para 1 milhão.
Bem, sabem o que é que eu digo? O que eu digo é que isto vai nos dar um prémio mínimo num destes 3 sítios. Ou com um bocado de sorte, um destes prémios de 20€. Vamos lá à procura. Isto é muito grande, como é que eu vou fazer? Ora, mais vale assim. Vinte e um, 27, 49, 51, 53 e 69. O que é que temos por aqui? 33, nada. 35, nada. 24, nada. 62, nada. 41, também nada. 46, nada. 59, nada. 11, nada. Esta raspadinha vai nos deixar ficar mal. Portugal vai efetivamente ficar mal visto, porque não temos aqui quase nenhum prémios. 39 não. 31 também não. 43 também não. 54 ao lado. 26 ao lado, mais uma vez. Bem, eu dizia que íamos ganhar um destes prémios, portanto, uma oportunidade já foi à vida e ainda não ganhamos nada. 36 também não. 52 mais uma vez ao lado do 51 e do 53. 38 também não nos dá nada. 14 também nada. O que é que temos aqui? 67 também não dá prémio. E finalmente a última oportunidade para a fortuna se redimir. Um 40. Portanto, temos aqui uma vitória espanhola com 30€ em prémios em 32 gastos do lado de Espanha e temos 15€ em prémios em 37 gastos do lado de Portugal. Eu espero não ter deixado passar nada ao lado. E em relação à pergunta que vos fiz inicialmente, se as raspadinhas espanholas ou as raspadinhas portuguesas dão mais prémios, eu fiz essa pergunta de forma um bocadinho ambígua de propósito, porque a questão é relativamente simples. Enquanto que as raspadinhas portuguesas, neste caso a Fortuna, que é a nossa melhor raspadinha, entre aspas, paga um bilhete em cada 2,85, em média. Do lado espanhol isso é diferente. Eu gostava de vos mostrar, mas eles não especificam aqui assim, mas podem fazer os cálculos com base nesta tabela. Eu já fiz os cálculos e em média as raspadinhas espanholas pagam menos prémios. Existem menos prémios totais. Mas enquanto que nas raspadinhas portuguesas, neste caso da Fortuna, o total para prémios representa 70% do capital emitido, nas espanholas essa percentagem é mais alta. Eu penso, já fiz as contas há alguns dias, já não sei de cor, mas nesta penso que são 74% ou perto disso, mas vocês podem fazer essas contas com base nesta tabela. Ou se quiserem, eu também posso fazer um vídeo, se fizerem questão, eu posso fazer um vídeo a explicar essas probabilidades. Mais uma vez, as raspadinhas portuguesas pagam mais prémios, as raspadinhas espanholas pagam prémios maiores. E no final de contas depende do que é que gostam exatamente. Se gostam de uma oportunidade de comprar uma raspadinha e olha, pode ser esta, pode ser aquela, então as portuguesas provavelmente dão-vos mais sorte. Se querem ter um retorno maior ao longo do tempo, então as raspadinhas espanholas provavelmente pagam mais. Desta vez ganharam claramente as espanholas. Acho que vou ter que ir à Espanha porque 30€ ainda é algum dinheirinho e não quero ficar sem esses prémios.
Se quiserem ver outro vídeo como este, por favor digam-me, porque vou à Espanha levantar os prémios e então compro mais raspadinhas espanholas. Por hoje é tudo, muito obrigado por assistirem e até ao próximo vídeo.